Beleza. Questão 2. Eu fiz as ímpares hoje com o pessoal do segundo Redes B, eu acho. Eu acho que eles também tiraram foto. Aí vocês podem dar uma sacadinha também. Mas a abordagem é a mesma que a gente vai fazer aqui. Determine a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu uma variação de temperatura de 40 graus. Ok. Capacidade térmica, que é o Czão, ou CT, ele vai ser massa vezes calor específico, que é aquele esquema que eu já falei para vocês. Um copo de água, um botijão de água, são feitos de água. Então, o calor específico é o da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Mas a capacidade térmica depende da massa. Então, o botijão de água, por ter mais massa, vai ter mais capacidade térmica. E o que é que isso significa fisicamente? Significa que você vai ter mais dificuldade, você vai precisar de mais energia para poder variar a temperatura de um botijão de água do que variar a temperatura de um copinho de água. Só que essa questão aqui, ele não te dá massa nem um calor específico. Ele quer o quê? Que você utilize e encaixe essa equação na equação do Ki-macete. A equação do Ki-macete é aquela equação do calor sensível, que é quando a gente vai pegar um material e vai esquentar ele, vai alterar a temperatura dele. Então, o Ki-macete, ó. Professor, Oi, oi, oi. o senhor poderia explicar de novo, que eu não estava prestando atenção, não, estava fazendo um negócio aqui. Beleza. Capacidade térmica é uma das variáveis que a gente trabalha aqui em calorimetria. Calor específico foi a primeira que eu mostrei para a galera, que depende do material, e aí ela vai indicar a dificuldade que você tem de aumentar a temperatura de um grama daquele material. Capacidade térmica, ele vai ser a massa vezes o calor específico. Então, o calor específico é do material. Capacidade térmica vai ser da substância que você tem lá, a quantidade de massa que você tem. Aí o exemplo que eu sempre dou é o do copo de água e do botijão de água. Os dois são feitos de água. O calor específico é o mesmo. O calor específico da água, ele vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, para você pegar 1 grama de material de água e alterar em 1 grau Celsius, você vai precisar de 1 caloria de energia. Então, um copo de água e um botijão de água são feitos de água. Só que eles têm massas diferentes. Então, o botijão é mais difícil de você esquentar do que o copinho de água. Então, é isso que essa variável capacidade térmica ela quer falar para você. Ela fala assim, ó, quem tem mais capacidade térmica tem mais dificuldade de variar a temperatura, mesmo que seja feita do mesmo material. Por quê? Porque a massa envolve aí também. Então, quanto mais massa, mais difícil vai ser para você brincar com essa variação de temperatura. Então, veja que ele vai ser massa vezes calor específico. Aí, o que eu vou fazer? Essa equação do Ki-macete, ela é uma equação que você usa para calor quando o material não muda de fase. Então, aqui ele não fala sobre mudança de fase, ele fala só de variação de temperatura. Eu vou usar ela. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir o Mzinho e o Czinho aqui, pela capacidade térmica. Então vai ficar o calor sensível é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Aí ele quer saber qual é a capacidade térmica, né? Ele te deu na questão, ele te deu o calor sensível. Ele falou que ele recebeu 2.000 calorias. Ele recebeu 2.000. Então o calor que ele recebeu é 2.000. O valor é 2.000 e o sinal seria o quê? Se ele recebeu calor, então é positivo. Se ele perdesse calor, aí seria negativo. Então aqui tem um maisinho escondido, né? O calor é mais 2.000. E aí ele vai sofrer uma variação de 40 graus. Então a minha variação de temperatura, o ΔT, vai ser 40 graus. Aí ele quer saber quem é o Czão. É só jogar os valores ali. Então o calor aqui é 2.000. Czão não sei quanto é, e aqui é 40. Eu vou passar o 2.000 para a esquerda dividindo. Aí o meu Czão vai ser quanto? Eu posso simplificar aqui. Vai ficar 200 dividido por 4, que dá 50. Então a capacidade térmica desse objeto aí é 50
calorias por grau Celsius. Então, para você pegar esse objeto que ele está usando e variar 1 grau Celsius, você precisou de quantas calorias? 50. Então, essa seria a resposta. Beleza? Parece coisas parecidas, né? Mas não são, é um pouquinho diferente. Calor específico é só de material. Capacidade térmica vai depender também da quantidade. Pensa logo, copo, botijão de água. Copo, botijão de água. Depois vocês testam aí. Pega um copinho, esquenta com a vela. Aí depois você pega uma panela de pressão daquela de cozinhar feijão, enche de água e usa a vela para ver se esquenta. Questão 4, teoria. Ao colocar bebidas quentes em um copo de alumínio, qualquer pessoa sentirá desconforto em segurar o copo e beber o líquido. Isso ocorre porque, por mais que seja um isolante térmico, o alumínio possui baixo calor específico e facilmente sofre variações de temperatura. Beleza, vamos já analisar essa afirmação. Isolante térmico, eu não comentei com vocês ainda. Isolante térmico tem a ver com a transmissão de calor, que a gente vai falar depois. Eu vou até adiantar esse assunto. Tem a ver com a transmissão de calor. Então, o que a gente usa como isolante térmico, nunca que vai ser um metal. Pô. Metal é condutor térmico. O metal facilmente consegue conduzir calor. Então, isolante térmico é tipo isopor, por exemplo. Tem uma lã que o cara usa. O pelo do nosso corpo, eles funcionam como isolantes térmicos. Então, o metal nunca que vai ser isolante térmico. Então, essa afirmação aqui é falsa. Agora, falar que o alumínio possui baixo calor específico é verdade. Qualquer metal possui calor específico baixo. Então, o que acontece? Qualquer solzinho que bater no negocinho, qualquer coisa que esquentar o metal, ele rapidamente vai aumentar a sua temperatura. Por quê? Porque o calor específico dele é baixo, então ele precisa de pouca energia para variar a temperatura. É basicamente isso. Eu fiz a questão hoje na sala, que era com relação à areia da praia e à água do mar. Quando o sol bate na areia da praia, a areia esquenta logo. Já a água demora um dia inteiro para esquentar. Por quê? Porque a areia tem baixo calor específico. Então, qualquer energiazinha que você coloca já é suficiente para aumentar a temperatura. Já a água não. A água, o calor específico é alto. O valor dela é 1, mas quando você pensa que o valor dela é 1, o valor da areia é tipo 0,1, tá ligado? 10 vezes menor. Então, a areia precisa de muito mais energia para esquentar. Os metais também. Letra B. O alumínio possui alto calor específico. Mentira. Letra C. O alumínio é um ótimo condutor térmico. Eu sei que a gente não falou muito sobre isso ainda, mas ele é um metal, ele é um bom condutor térmico. Ele consegue transmitir calor facilmente. Inclusive, ar-condicionado. Hoje em dia existem muitos ar-condicionados que têm a tubulação de alumínio. O alumínio é melhor, inclusive, do que o cobre. O problema do alumínio é a manutenção. Porque a soldagem do alumínio ela tem que ser feita com TIG. TIG em corrente alternada. E aí é um equipamento muito específico e caro que o pessoal geralmente não tem. Aí é chato de conseguir fazer a manutenção. Mas o alumínio é um ótimo condutor térmico. Tanto para calor quanto para frio, tá, galera? Condução térmica, esquentar e esfriar, os valores são os mesmos, a diferença é só o sentido, né? E aí o sentido, o que vai indicar o sentido é o sinal, se é positivo ou se é negativo. O alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. Ótimo, é isso aí. Letra C de quero assistir série. Letra D, para terminar. O alumínio possui baixo calor e por isso facilmente sofre variações de temperatura. Acho que podia ser os dois, na verdade, né? O alumínio é um ótimo condutor de baixo calor específico, é verdade. E letra D, o alumínio possui baixo calor específico e por isso facilmente sofre variações de temperatura. Letra C e D estão corretas. Letra C e D.
As duas afirmações são verdadeiras. Beleza? Como eu falei para vocês, essa parte de condução e isolamento térmico, a gente vai comentar, eu acho que semana que vem. Semana que vem a gente vê isso. Aí depois eu já entro para a parte de gases. Inclusive, para quem quiser se aprofundar nesse assunto de transmissão de calor, aí eu vou indicar para vocês algumas coisas, porque não vai dar para fazer isso em sala de aula. Só que eu já vi alguns concursos e até o Enem cobrando na questão um assunto bem pesadinho de transmissão de calor. Então aí fica mais só para quem realmente quer se aprofundar. Parte 2, questão 2. A parte 2 é sobre equilíbrio térmico. Você vai pegar dois corpos, né, que estão em temperaturas diferentes, e aí depois de um tempo, os dois corpos vão ter temperaturas finais iguais. Considere dois corpos A e B de mesma massa, de substâncias diferentes. Se é substância diferente, eles vão ter calor específico diferente. Cedendo a mesma quantidade de calor para os dois corpos, ele quer saber a variação de temperatura será maior no corpo. Qual corpo que vai ter a variação de temperatura maior? Bom, eu tenho aqui dois corpos, corpinho A e o corpinho B. A massa deles é igual. Opa. Então a massa deles é constante na minha análise. E ele falou também que ele vai ceder calor da mesma forma para os dois corpos. Então também o calor que A recebe é igual ao calor que B recebe, que é igual a um calor genérico constante aí. Ele quer saber, nessa situação, quem é que vai variar mais a temperatura. Se você pegar a equação do Kimacete, que é aquela equação que rege a variação de temperatura, vamos ver o seguinte, para a gente analisar proporcionalidade, a gente precisa o quê? De duas variáveis que realmente variam e o resto tem que ser constante. Ó, a massa é constante, o calor, a quantidade de calor também. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esses dois caras, tá ligado? Primeiro vamos usar a lógica. Eu falei a vocês que o calor específico é uma variável que diz que é a quantidade de energia necessária para variar a temperatura. Então, quem tem calor específico alto precisa de muita energia para variar a temperatura. Então, se eu variar a mesma quantidade de calor para dois corpos, o que iria acontecer é que quem tivesse menor calor específico ia variar mais. O problema de usar lógica em algumas questões dessas é porque às vezes tem mais de um cara variando. Então, como é que a gente faria aqui? Uma abordagem possível. Quem for constante, eu vou chamar só de K. Então, eu vou inverter essa equação aqui. Vai ficar assim, ó. Czinho vezes ΔT é igual a K. Por que eu deixei K? Esse M não muda, eu posso jogar ele lá para baixo. E esse Q não muda. Esse pacotinho todinho não me interessa quem é ele, eu vou chamar só de K, é uma constante, é um valor constante. Só me interessa essas duas variáveis, C e ΔT. E aí tem uma coisa que eu mostro sempre para a galera. Existem duas equações que você tem que bater o olho e interpretar na hora, instantaneamente, que é a relação diretamente proporcional e a relação inversa. Qual é o formato de cada uma? Diretamente proporcional. O formato dessa equação é aqui, ó. A é igual a K vezes B. Essa equação é a equação diretamente proporcional. Por quê? Porque se o B aumentar desse lado direito da minha equação, do lado esquerdo, o A também vai ter que aumentar. A outra equação muito importante é a equação da relação inversa. Aí ela vai ser assim, ó. A é igual a K sobre B. Como é que funciona a relação aqui? O B está aqui embaixo. Se esse B aumentar,
essa divisão vai diminuir. Então, esse resultado aqui vai diminuir. A relação deles é inversamente proporcional. Você bate o olho na equação e você diz, essa relação é direta, essa relação é inversa. Então, esse pacotinho aqui, ó, essa abordagem aqui, vocês têm que ser capazes de bater o olho e identificar a relação. Essa identificação é muito importante, ela te poupa de fazer cálculos. Ok, nesses dois caras aqui, C e ΔT, eu vou passar o ΔT lá para baixo, só para eu tentar configurar daquela forma que eu escrevi ali. Mas depois, com o tempo, o cara não precisa fazer isso mais não, tá ligado? C é igual a K sobre ΔT. Ok. Esse formato é qual? É o diretamente proporcional ou inversamente? É o inversamente, tá ligado? Ou seja, quem tiver maior calor específico vai ter o quê? Menor variação de temperatura. E o contrário também é verdade. Quem tiver menor calor específico vai ter maior variação de temperatura. Então o que é que eu fiz aqui? Eu peguei a equação, eu vi quem era constante e eu fiz uma relação de proporcionalidade para eu poder interpretar a relação entre duas variáveis, que são as variáveis que ele literalmente pede na questão. Ele pergunta qual é a relação entre... Ó, ele pergunta a relação entre a variação e... eu acho que está implícito, né? A relação está implícita. Porque ele fala que a massa é constante, o calor é constante, e fala que são substâncias diferentes, né? A relação está implícita. Fuleiragem. Se elas são substâncias diferentes, elas vão ter calor específico diferente, né? Ok. Aí ele fala assim, a variação de temperatura ela vai ser maior em qual corpo? Aí você olha nessa equação aqui, ó. Quem é que vai ter maior variação? Aqui o cinza, ó. Maior variação vai estar relacionado com o quê? Com calor específico menor. Então vamos ver, ó. Letra A, de menor densidade. Veja que a gente nem entra no mérito de densidade. Ele botou essa variável só para sacanear. B, cuja temperatura inicial é maior. Isso também não tem nada a ver. Veja que a gente, quando trabalha com a variação de temperatura, a gente não está desmanchando ela e analisando proporção de temperatura final e inicial. Letra C, de menor temperatura inicial. Também não, nada a ver. Aí, ó, letra D, de maior capacidade térmica e de menor calor específico. De novo aqui, a relação é inversa. Então, quem tem maior variação de temperatura vai ter o quê? Menor calor específico. Então, seria qual letra? Letra E, né? Então, a letra E vai me indicar quem tem maior variação de temperatura é quem tem menor calor específico. Esse tipo de abordagem não vai ser de hoje que vocês vão se acostumar a fazer, tá ligado? Mas aí com o tempo, você pegando esse formatozinho aí, você vai fazer isso inclusive em outras matérias e em outros assuntos. A gente vai inclusive usar muito isso ano que vem, na parte de eletroestática. A gente precisa usar essa abordagem aqui, porque justamente evita o cálculo. O cálculo é complicado, porque você pode... às vezes são números muito pequenos, e aí se você ficar toda vez calculando, uma coisa que podia ver só a proporção, divide por 2, multiplica por 2, você pode errar. Mas aí é tudo uma questão de escolha, né? Essa questão eu considero ela difícil, não pela pergunta em si, mas porque ela exige que você saiba interpretar um pouquinho física, né? Que já é a parte difícil, né? Interpretar a física é a parte difícil. O cálculo em si nunca é difícil. Aqui é a questão muito clássica de equilíbrio térmico. Quando misturamos 1 kg de água
calor sensível, 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico, né? Calor específico sensível, 1 caloria por grama grau Celsius, a 70 graus, com 2 kg de água a 10 graus, obtemos 3 kg de água a quantos graus? Então eu tenho 2 pacotinhos de água. Vamos ver quais são os dados deles. Bom, já que os dois são água, né? O calor específico deles é o mesmo. Então, o C de A é 1 caloria por grama grau Celsius e o C de B também é 1 caloria por grama grau Celsius, que os dois são água. A primeira mistura que eu vou chamar de A, ela tinha 1 kg de água. Então, a massa de A é 1 kg, que transformando para gramas, né, dá 1000 gramas. Aí ele fala que o outro corpo lá de água, ele tem, cadê? 2 kg de água. Então esse corpinho B aqui, 2.000 gramas. Vocês perceberam que eu que nomeei, né? Aqui o cara não fala quem é o corpo A, quem é o corpo B, ele fala que só que é água. Ele fala 1 kg de água, 2 kg de água, misturou, fez o quê? Eu chamei, Joe nomeei o cara, conforme eu queira, para ajudar a minha identificação. Então esse cara aqui eu chamei de A e esse cara aqui eu chamei de B. E selva. Beleza? Agora vem o tchan. Qual é a temperatura inicial de A? Ele estava a 70 graus Celsius. Qual é a temperatura inicial de B? Ele estava a 10 graus Celsius. A pergunta que não quer calar. Qual é a temperatura final desses caras? Ela vai ser igual, porque eles vão entrar em equilíbrio térmico. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação da conservação de energia para o equilíbrio térmico, que fala o seguinte: a soma de todos os calores tem que dar igual a zero. Por quê? Porque o calor que vai sair de um cara tem que ser igual ao calor que vai entrar no outro. E o resultado não pode dar zero, por quê? Porque a energia ela só se transforma, ela não vai ser destruída, nem vai ser criada do nada. Não tem como sobrar energia, nem faltar. Então a soma vai ter que dar zero. E aí, a gente vai usar que equação para esse calor? Ele falou em mudança de fase? Não. A água estava a 70 graus e a outra estava a 10 graus. Tem alguma chance para ela mudar de fase? Não. Eles vão variar entre 10 e 70. Não tem como chegar nem a 100 graus, nem a 0 graus. Beleza, então esse calor aí é puramente sensível. E o calor sensível, a equação é que macete. O que macete aqui vai ser do corpo A. E o que macete ali, eu vou escrever... Vixe, porque é grande, né, galera? MB, CB, TF menos T inicial de B igual a zero. Pronto. Vamos calcular. Então a massa de A é 1000 gramas. Calor específico de A é da água, que é 1. Temperatura final, eu quero saber quem é. Temperatura inicial de A é 70 graus Celsius. Mais massa de B, que é 2000. Temperatura final, que eu quero saber. Temperatura inicial é 10. E essa soma todinha tem que dar quanto? Zero. Isso aqui é a famosa equação de primeiro grau, que eu até fiz hoje de manhã. Uma questão bem parecida. Multiplica aqui, né? 1000 vezes 1 dá 1000. E aí você vai multiplicar para tirar dos parênteses. Vai ficar assim, ó. 1000 TF menos 70.000 mais 2000 PF menos 20.000 é igual a zero. Vou somar os TF, vai dar 3.000 TF menos 90.000 é igual a zero. Vou passar o 9.000 para o outro lado, vai ficar positivo. Sim, professor, só uma dúvida. O senhor Oi. tirou esses 70.000 e esse 20.000 da onde?
Porque tá nesse... Aqui, ó. 1.000 vezes TF dá 1.000 TF. 1.000 vezes 70 dá 70.000. Tá ligado? Entendi, entendi. Inclusive faltou um zero ali. 90.000, né? Aí agora, ó, a temperatura final vai ser 90.000 dividido por 3.000. Se você quiser fazer o cálculo na Vera mesmo, dividido, fica à vontade. Eu não gosto de fazer, não. Eu simplifico aqui, ó. Eu simplifico. 3 zerinhos para cá, 3 zerinhos para lá. 90 dividido por 3 dá 30, né? Pronto. Segredo para você nunca errar essa questão. Este teu resultado, ele nunca pode ficar fora desse intervalo aqui, ó. Dez, 70. Ele nunca pode ficar fora. Ele não pode ficar nem abaixo de 10, nem acima de 70. Beleza? Porque você está misturando dois corpos que estão nessa temperatura. Não tem como ela ficar acima de uma coisa ou abaixo da outra. Então a garantia. 30 é um valor razoável. Ele está entre 10 e 70. Beleza. Ok? Então, se tiver fora desse range aí de 10 a 70, tá errado. Você fez algum cálculo aí, avacalhou o sistema e você fez o cálculo errado aí. Exemplo, sei lá, esse 90.000. Aí eu, sei lá, botei um barra um zero aí, ficou 900.000. Dividir por 3.000 dá 300 graus Celsius. Além de ser um valor absurdo, aí você vai observar, oxê, 300 está acima de 70, como é que pode? Não pode, eu errei. E aí você refaz o cálculo. Essa questão é praticamente igual ao que eu fiz hoje de manhã. Se eu puder fazer isso aqui, eu já fico feliz hoje. Aqui é da parte 3, que a gente começa a trabalhar com diagramas de fase. O gráfico abaixo indica o comportamento de 10 gramas de uma substância, que ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a... Ok, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Imaginemos que eu tinha aqui um corpício que ele estava a 0 graus, né? Ó, grau Celsius, né? 0,50. Essa escadinha significa o quê? Escadinha significa calor sensível, que significa a variação de temperatura. Ele variou de 0 a 50. Esse patamar aqui significa o quê? Calor latente. Veja que a temperatura ficou 50 graus até lá no final. Então esse carinha aqui é o nosso calor latente. A gente está mudando de fase. Beleza? E aí ele até fala, né, que esse objeto estava na fase sólida e ele vai para a fase líquida. Essa questão ela tem uma pegadinha porque ela colocou o gráfico completo, colocou dali de 0 até 50, só que veja o que é que ele pede na questão. Ele pede o calor latente de fusão da substância. Eu falei a vocês que calor latente do material, do objeto, ele vai ser diferente do calor latente da substância, né? Os dois são complementares, porque o calor latente que você calcula, né, do patamar é esse QL. E o calor latente da substância é esse aqui, ó. É o Lzão. Ele independe da quantidade de matéria. Ele é um valor daquele patamar. E aí ele quer saber quem é esse L, ó. Calor latente de fusão da substância. Quem é esse L? Olha aqui a unidade também, ó. A unidade é muito importante para a gente entender o que é que ele quer. Caloria por grama é a unidade desse cara aqui. Se ele quisesse calcular o QL, a unidade de QL é caloria. Porque a unidade de calor não é caloria? Então, unidade de calor sensível, unidade de calor latente, isso aqui é caloria. Como ele está pedindo caloria por grama, ele quer a unidade desse Lzão aí. Ele quer saber quem é o Lzão. Quem é o Lzão? Se você usar o gráfico completo, você vai errar.
Porque o patamar é só esse cara aqui, ó. É daqui até aqui o patamar, ó, tá vendo? Esse é o patamar. Essa reguinha, essa escadinha aqui, ela não me interessa, já que ele quer saber o calor latente. Aí ele falou, ó, a massa que ele está trabalhando é 10 gramas. Aí vamos lá. Qual foi o calor latente total? Veja que calor é o eixo X, né? Calor é o eixo X. Qual foi o calor latente? Esse valor aqui, essa distância, qual é o valor dela? Essa distância vai ser justamente o calor latente, né? Do meu patamar ali. Como é que você faria isso? É tipo uma distância, tá ligado? Distância entre dois pontos. Você pega um ponto, subtrai do outro. Então o calor latente, ele vai ser 1000 menos 300, que dá 700 calorias. Esse é o calor latente desse patamar aqui. Só que ele quer o latente tabelado da substância, em calorias por grama. Aí como é que você vai fazer? Calor latente é massa vezes o calor latente. Esse cara aqui é o 700 que eu achei. A massa é 10 gramas. Quem é o calor latente da substância? O 10 passa para lá dividindo. Então o calor latente vai ser 700 por 10, que dá 70 calorias por grama. Então, qual é o segredo para não confundir aqui calor latente e o calor latente da substância? É a unidade. Então, o calor latente é caloria e o calor latente da substância é caloria por grama. Beleza? A outra fuleiragem que ele fez foi dar o gráfico praticamente completo e ele te pediu o valor de uma das coisas aí, né? Se eu quisesse saber, se eu quisesse saber qual foi o calor sensível necessário para sair de 0 para 50, como é que eu faria? O calor sensível é esse cara aqui, ó. Não. O calor sensível vai ser essa distância aqui, ó. Então ele precisou de quantas calorias para sair de 0 para 50? 300, tá ligado? Ele saiu de 0 para 300. Então 300 menos 0 dá 300. Então o calor sensível que ele gastou ali para sair de 0 graus para 50 graus, onde ele começaria a mudar de fase, foi 300 calorias. Mas veja que na questão ele não pediu isso, ele pediu calor latente. Beleza? São questões fáceis, só que como é gráfico, aí envolve outra dificuldade do aluno, que é interpretar gráfico. Mas não é nada que vocês não consigam desenrolar depois. Beleza? Massa. A última questão. Essa questão é uma prova de que vocês precisam desenhar. Mesmo que seja um rabiscozinho, precisa desenhar. Vê só. Dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, que recebe calor continuamente, sendo a temperatura final do conjunto 10 graus Celsius. E dados calor do gelo, calor específico do gelo, 0,5. LF, quem é LF? Calor latente de fusão do gelo é 80. Calor específico da água é 1. Pode-se afirmar que a quantidade de calor total recebida é igual a... O que é que vai acontecer para você errar? Você vai ver menos 10, você vai ver 10. Aí você usa, eita, que macete, né? Temperatura final é 10, temperatura inicial é menos 10, né? Não? Não, errou. Por quê? Você tem que identificar se esse cara está passando por mudança de fase. E aí, como é que você vai fazer? Olha o meu desenho, se liga. Esse desenho você vai fazer em segundos. Você chega assim e faz assim, ó. Pronto. Fiz o meu desenho. Aqui é água, né? Não é água?
Esse primeiro patamar é 0 graus Celsius, o segundo patamar é 100 graus Celsius. Todo mundo sabe disso, né? O gelo vira água a 0 graus e a água vira vapor a 100 graus. Pronto. Aí eu vou identificar agora. Eu saí de onde e eu vou para onde? Ele estava a menos 10 graus. Menos 10 graus é tipo assim, ó, por aqui assim, ó, menos 10. Aí ele foi caminhando, ó, ele subiu aqui, ó. Olha só, calor latente. Aí ele foi até 10 graus positivo, ó. Então, olha o percurso que ele fez. Quantas equações eu vou utilizar aqui, velho? Quantas? Nessa escadinha, uma equação, calor sensível. Patamar, uma equação, calor latente. Escadinha na água, calor sensível. 3 equações. Eu vou utilizar 3 equações. E depois eu vou somar tudinho. É só somar, velho. Eu geralmente faço assim, ó. Se liga. O processo 1 ali, ele vai ser o calor sensível. De quem? Do gelo. Isso é importante, porque o calor específico do gelo da água é diferente. Segunda etapa, latente. É a fusão do gelo. Terceira etapa, calor sensível. De quem agora? Da água. Ok? Então o que eu vou ter? Vai ser assim, ó. Q1 mais Q2 mais Q3. Eu quero saber quem é essa soma aqui. Se eu souber quem é a soma, acabou a questão. Q1, que macete, né? Sensível a que macete. M vezes calor específico do gelo vezes ΔT. Mais, quem é Q2? Calor latente, né? De fusão. M vezes calor latente de fusão da substância. Mais, quem é o 3? É sensível ou é latente? É sensível, né? Só que agora é água. A massa é a mesma, mas o calor específico é o da água. E aqui eu tenho a variação de temperatura. Vamos agora jogar os valores. Ele falou que a massa é 200 gramas. Galera, eu tenho um bizu aqui que eu gosto de fazer. Aí, bizu é igual a gosto. Cada um tem o seu. Eu tenho massa, massa, massa. Eu posso isolar massa, tá ligado? Para calcular no final. Mas aí é tu que sabe. Aí eu ficar assim, ó. Massa, parênteses, C do gelo, ΔT, mais LF, mais C da água, ΔT. Não sei por que fez esse negócio aqui. Pronto. Ok. Então vamos lá. A massa é 200, né? Ali em cima 200. Calor específico do gelo é 0,5. Agora se liga aqui, ó. Qual é a variação de temperatura que o gelo sofreu? Variação de temperatura é final mais inicial. Qual é a temperatura final do gelo ali? É zero, tá ligado? Ele parou de aumentar a temperatura no zero. Então a final é zero. E qual é a temperatura inicial que ele estava? Menos 10. Então é final menos inicial. É zero menos 10. Beleza? Até aqui é o da água. Beleza. Mais calor específico de fusão do gelo. É 80, vou botar aqui só 80. Mais calor específico da água, que é quanto? É 1. Agora, temperatura, variação de temperatura, vai ser final menos inicial. Qual é a final da água ali? 10 positivo, né? Menos. Qual foi a temperatura inicial da água? Ela começou ali no zero, né? Ela terminou o patamar ali da fusão. Então ela sai do zero e vai até 10. Então é 10 menos zero. Agora é continho de padaria, né? Ó, aqui dentro. 0 menos 10. Menos 10 dá mais 10, tá ligado? Então isso aqui dá mais 10.
E esse aqui, 10 menos 0, também dá 10 positivo, né? Então vai ficar assim, ó, 0,5 vezes 10 mais 80 mais 1 vezes 10. 0,5 vezes 10 dá 5, mais 80, mais 10, 200 vezes aí 5 mais 80 mais 10 dá 95. 95 vezes 200 dá 190, 2. 19 mil calorias. Então, você, para pegar 200 gramas de gelo e transformar em 200 gramas de água, você gastou quantas calorias? 19 mil calorias. Então, essa abordagem aqui ela é a mais completa possível. É quando você vai ter mudança de fase e aí você não vai só usar um macetezinho. Você vai ter que acompanhar. Você vê quantos processos vai passar ali. É um processo? É dois? É três? É quatro? E aí você vai calcular cada um deles e depois é só somar tudinho. Eu, particularmente, gosto de calcular tudo de uma vez assim, ó, desse jeito aí. Eu boto Q1, Q2, Q3, jogo o valor tudinho e pronto. Qual o cuidado que tem que ter aqui? Bom, eu estou somando, eu estou esquentando, né? Então o calor de fusão ali vai ser positivo, é tudo positivo. Cuidado no que macete, porque veja que nessa parte 1 aqui, ó, é gelo. Então o calor específico é o do gelo. Na parte 3 é água, o calor específico é o da água. Eles são valores diferentes. Aí o cara toma cuidado com isso aí, coloca o valor certinho, tchau e benção. Se você quiser fazer mais conta, né? Aí você podia ter calculado 200 vezes não sei o que, 200 vezes não sei o que, 200 vezes não sei o que. Eu particularmente faço desse jeito aí. Eu isolo a massa, calculo tudinho, depois eu multiplico pela massa. Aí acabou, chorou. É isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Se não, falou, falou e a gente se vê amanhã.